Hoje você vai ter 10 razões para não ser um desigrejado. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso ABC Cast. Hoje nós temos um tema apimentadíssimo. Você já viu e você quer entender ele, fique com a gente até o final. Meu nome é Daniel Veloso, sou seu anfitrião e hoje, obviamente, estou aqui acompanhado dos meus discípulos, amigos, pastores, futuros pastores, homens de Deus que vão edificar a sua vida para podermos juntos trazer 10 razões para que você não seja um desigrejado. Do lado esquerdo eu tenho Ricardo Carvalho, seja muito bem-vindo. Eu queria deixar uma frase aqui, parafraseando o texto lá de Marcos 12, verso 50. Portanto, qualquer que fizer a vontade do meu Pai, esse é a minha família. Amém. Na ponta esquerda, Fala galera, Luciano Rachid aqui, muito bom estar com você mais uma vez. Eu quero te dizer, uma andorinha não faz igreja. Era verdade? Oxe, você pensou que eu não ia falar? Rapaz. do meu lado direito, Fala galera, aqui Renner, o discípulo amado, e uma mão, como qualquer órgão, fora do corpo, morre. é isso aí. Na ponta direita, por último, mas não menos importante, nós temos... Fala pessoal, Rafael Castro, e eu quero te dizer, eu tenho irmãos em todos os lugares do mundo. É isso aí. Gente, hoje nós queremos listar de forma prática 10 razões pelas quais nós já achamos que é impossível viver fora da igreja. E aqui nós vamos começar explicando para você um pouco sobre o que é a igreja, o que significa igreja, porquê da igreja, para que você possa entender a necessidade de fazer parte desse lugar, desse corpo, de ter esses relacionamentos. Então, gente, vamos aqui para um bate-bola, jogo rápido, uma coisa bem natural. Descontraído. Eu quero perguntar para vocês, gente, o que é a igreja? A gente até falou no outro episódio, que a gente falou sobre o que é a igreja, a gente pode falar de duas maneiras da igreja, né? As pessoas, às vezes, quando falam de igreja, pensam fisicamente No prédio. Na igreja local, né? As quatro paredes. Mas acho que a pergunta do senhor está falando da igreja enquanto corpo de Cristo, né? sim. O corpo místico de Cristo. Ela é composta por todos aqueles que foram salvos, né? Sim. Todos Todos os aqueles santos, que confessaram o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, aqueles que se tornaram filhos de Deus. Esses juntos formam a igreja. E a gente já formam o corpo de começa aí, Cristo. né? Como é que Juntos. todo mundo é filho? Justamente. Todo mundo é filho, mas cada um vive na sua vida. Não, porque até Não. porque só dá para ser igreja se tiver o coletivo Isso. se ajuntando. O conceito de igreja parte da ideia de coletivo. né? Exatamente. O conceito de igreja, para a gente simplificar e deixar bem óbvio, é o coletivo de crente, coletivo de cristãos. Quando eles se juntam, ali se tem uma igreja. Não necessariamente com 4 paredes, etc, etc, mas um coletivo de pessoas Pastor, juntos, que acreditam em Jesus. Interessante a gente falar sobre esse tema e da importância de se falar sobre este tema, porque a gente não pode negar que a gente também é fruto do nosso tempo. Sim. Né? Lá na igreja primitiva, nos primeiros séculos, os primeiros cristãos, quando a igreja era quando era extremamente perseguida pelo Império Romano, só tinha uma forma da minha fé, de eu compartilhar a minha fé. A gente tinha que se esconder junto, se abrigar em algum lugar, fazer a reunião junta, estudar a palavra, ouvir uma palavra, ler, né, uma das cartas, ou ler, a gente se reunia em outros lugares para isso. E o nosso tempo é um tempo onde cada vez mais a gente está mais afastado, onde cada vez mais a gente é indivíduo. A gente quer viver coletivamente na internet, em redes sociais, em vários locais diferentes, mas a minha vida, pessoal, eu quero viver isolado. Então, li algumas reportagens sobre isso, sobre redes sociais e a vida das pessoas. Cada vez mais as pessoas estão vivendo sozinhas, querem viver sozinhas. Ainda mais nos tempos que a gente está vivendo hoje de pandemia. Nesse né? tempo de pandemia, a gente vê, verdade. eu já vi programas, podcasts, entrevistas falando de pessoas que moram sozinhas, querem continuar vivendo sozinhas e não querem que as pessoas vão até a casa dela. Uau. Por isso que existe algumas questões de arquitetura de prédios serem com apartamentos pequenos, com amplas áreas de lazer, para que, se a gente for ter alguma reunião, a gente vai para a área de lazer, um espaço gourmet, alguma coisa assim. Mas não recebo ninguém Mas em na casa. minha casa ninguém entra. Uau. Ou seja, eu não deixo que as pessoas acessem a minha intimidade. Caramba. Em níveis nenhum. Então, essa tem sido a nossa realidade
é isso que esse mundo tem passado, mas ao contrário, como a gente vai falar ao longo de todo esse episódio, a vida do crente é uma vida comunitária. Jesus quer que a gente viva uns com os outros, cumprindo a sua própria palavra, que ele faz o solitário habitar em família. É amar a Deus e amar o próximo, né, Rafa? Enquanto o mundo está pregando o individualismo, a palavra do Senhor está pregando literalmente o coletivo, pregando ali que a gente possa amar a todos. E aí eu quero já dizer que a primeira razão, então, é que nós temos que ser pessoas que estão na igreja, participam da igreja, fazem parte da igreja, são igreja, porque, primeiro, Jesus ama a igreja. E aí eu vou dar uma dica aqui, né? Abre o parênteses. Você não quer estar contra Jesus, né, irmão? Você que está aqui nos ouvindo, você não quer ir contra Jesus. Você tem 2 times, um time do bem e outro time do mal. O time do bem está dizendo que ama a igreja. Só tem 2. Você não vai escolher o outro time. Você Só vai tem escolher 2. esse primeiro time. As bodas E são o aqui- casamento de Jesus com a igreja. Né? Não, a aí- igreja é o Antes de né? vocês se debruçarem sobre esse primeiro tema, eu quero citar o texto que diz isso, que é Efésios capítulo 5, verso 25, que diz assim: maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Então não é só qualquer tipo de amor, é um amor a ponto de ter coragem de se sacrificar-se por ela. Jesus entregou a vida dela pela igreja. Então não despreze uma coisa que Jesus morreu É verdade. para poder dar Verdade. vida. Isso aí que o Rashid falou é muito interessante mesmo, porque se a pessoa não quer ser igreja, ela não quer ser noiva de Cristo. Sim. Se ela não quer ser noiva de Cristo, quando chegar na hora do casamento, ela não vai entrar. Não tem noiva, amigo. Não tem noiva. noiva. Não tem Ela noiva pra entrar com não ela, tem não. noiva, mas E ela tem não tá na noiva. um conceito muito errado sendo colocado, porque a pessoa acredita que a partir do momento que ela aceitou Jesus, ela passou a fazer parte da igreja. E o erro é o seguinte: eu não preciso então mais congregar, estar com outras pessoas. Eu isolado em minha casa, eu sou igreja porque eu fui Sim. salvo e lavado e aham. remido pelo sangue de Cristo. Aí, assim, começa... É uma essa- meia-verdade. É uma É, meia-verdade. É isso, parte da verdade. Se a verdade, igreja né? se Porque estiver inserida. você vai ver ao longo de toda a palavra que há essa necessidade de estar em comunidade, de estar em comunhão, de crescer em relacionamento. Até porque ninguém consegue amadurecer sozinho, crescer sozinho, desenvolver sozinho. E a gente vai falar sobre isso, mas... Ah, tá. nos Achei que você já próximos ia pontos, estar né? trazendo todos os pontos de uma vez só. Já foi bem uns 4 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 10 razões. Finalizamos o nosso episódio. Anota aí. Mas a razão é justamente essa. Eu acho que, assim, nós temos aqui um relato de que Jesus se sacrificou por alguém. Isso. Se sacrificou para que algo acontecesse. Esse algo, esse alguém, somos nós. Nós somos hoje a noiva de Cristo. E até vale a gente lembrar que tem tanta gente falando do fim, do fim, do fim, do fim. Quem diz vem juntamente com o Espírito Santo é a noiva. É a noiva. É. Tem tanta gente querendo pregar o evangelho, ensinar o evangelho, falar de evangelho, etc, etc, mas que não faz parte do corpo e não está dentro da noiva, essa pessoa nem chamar Jesus, ela não chama. Ela nem pode dizer Maranata, ela nem pode dizer hora vem, Senhor Jesus, porque só faz isso quem faz parte da noiva, quem faz parte da igreja. Então eu quero dizer para vocês, gente, vocês acham que é bom fazer parte do time de Jesus? É ótimo. Opa, sem dúvidas. Então a pessoa tem que fazer parte da igreja. Com certeza. Sem dúvida. Para que ela possa estar em congruência com o que Jesus disse e que ela possa amar o que Com Jesus certeza. amou, ela tem que amar a igreja. Segundo ponto, gente, qual a segunda razão pela qual a igreja precisa fazer parte da vida do cristão? Porque nós somos um corpo. No corpo. E todo Opa. corpo tem uma cabeça. René já abriu o podcast falando isso, né? Eu Isso. acho que sim. Eu Penso eu que Não, mas cada um falou de alguma coisa. Eu acho que sim. eu lavo as minhas mãos. É muito. Isso aí que a gente está falando, que Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. É fantástico como a Bíblia vai ser... Muitas vezes ela repete a mesma coisa com metáforas diferentes, Sim, que é para ver se você entende. sim, Deus ele faz muito isso no decorrer do texto bíblico, de repetir mesmo, por querer, que é para a gente entender. sim. A palavra de Deus diz que ele é a cabeça e nós somos o corpo. Uhum. Diz que ele é a videira e nós somos os ramos. Sim. Diz que nós somos ovelhas, ele é o pastor. E todas elas nos levam para um coletivo, né? Sim. Todas elas. Sempre é coletivo. O ramo fora da videira, Não tem a cabeça com uma morre. mão, É. andando assim. a ovelha fora do rebanho, Mãozinha. ela é pegada pelos lobos. Isso é constante Sim. no texto sagrado, né? Então, você se fazer corpo é ser igreja. E Se como a você gente não fala- quer se fazer corpo, já vai para o nosso primeiro Como a gente ponto, fa- deixa de ser igreja. Como a gente né? falou em episódios anteriores, quando a gente estava falando sobre dons,
um dos objetivos dos dons é para que a igreja seja Seja edificada. edificada. É isso que você está Direcionamento dos falando, Renin, que tudo aquilo onde se menciona a igreja sempre se fala de coletivo. Sim. Seja em metáfora, seja em orientação sobre como a igreja deve proceder, como devem ser as reuniões, sempre ele leva para o coletivo, para a ideia comunitária, para a comunhão entre os irmãos, nunca viver sozinho. Essa parte aqui de corpo, a gente pode fazer um paralelo também com as tribos, né? As tribos estavam todas juntas e tomaram a terra junta. Dentro dali da mesma tribo, o pastor Daniel trouxe uma palavra para a gente uma vez sobre juízo do levita que andava sozinho. Sim. E como o levita andou sozinho, ele acabou Caiu na fazendo tentação, né? o que não devia e acabou caindo em tentação e cometeu uma série de erros. Está lá em Juízo, se você quiser conferir depois e ler ler a história. Mesmo em Israel, as tribos estavam juntas e os povos daquelas tribos também tinham cada uma a sua função para que eles juntos prosperassem, Exatamente. nunca em separado. Se você pega as referências desses textos, assim, na época de Juízes, e tem vários textos que diz isso, que cada um vivia como a sua própria vontade dizia. Então, cada um ia para um lado. Fazia o que cada um queria. fazia Sim. o que queria. Então, assim, quando não tem esse cabeça e um corpo bem estabelecido, cada um age como quer. A Bíblia verdade. diz, ferirei o pastor e as ovelhas ficaram Dispersarão, dispersas. é. Então, quando você não tem uma direção, você não tem uma organização, cara, as coisas não fluem, as coisas não vão para frente. Então, esse entendimento de que Cristo é o nosso cabeça e a gente tem que estabelecer organizacionalmente o corpo é fundamental. Não, eu vou falar de uma coisa aqui só pra gente não esquecer, porque 1 Coríntios capítulo 12, 27, Colossenses capítulo 1, 18, Efésios 1, 22 e 23, vai dizer assim, vós sois o corpo de Cristo. Isso. Colossenses 1, 18 diz, do corpo, Jesus Cristo é o cabeça, do corpo e da igreja, É a igreja. que é a igreja, correto? Efésios 1, 22 e 23 diz, da igreja que é o seu corpo. Ou seja, que é o corpo de Cristo. Vós sois o corpo de Cristo. Todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 3, 26 e 28 diz assim, todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Aí eu vou pular lá para o final que diz assim, todos vós sois um em Cristo Jesus. Aqui já está mais do que clarificado que nós temos que ter união, que temos que ser um para formarmos a igreja, e esse um chama-se de corpo, correto? Aí eu quero trazer aqui só mais um ponto, de que a pessoa que não se considera corpo, automaticamente, ela está perdendo total conexão com a cabeça. Sim. O corpo que tem pode estar até agregado mesmo, o corpo, você pode ter um membro hoje que não corresponde mais aos estímulos. Seu cérebro. Que Seu perdeu as cérebro. conexões nervosas. Tá Se ele perder as conexões, o que aconteceu com o membro, gente? Ele não mexe Ele mais. morre. Morre. Atrofia. Morre, atrofia e morre. Então eu quero dizer para você, você não tem senso de missão, de propósito, você não tem realização pessoal, você não tem por que estar aqui. Se você não tiver conexão com a cabeça, você só sabe o para que você nasceu, você só tem missão de vida, você só tem propósito de vida, se você estiver conectado ao corpo que está ligado à cabeça. E pastor, isso eu Uau. estava falando disso, a gente vê hoje, talvez dois tipos assim de desigrejados, que é o nosso tema, né? A gente tem aqueles que falam assim, não, eu em casa, eu assisto, e existe aqueles mais radicais que se levantam contra a igreja mais... A infraestrutura, Contra o próprio time, né? instituição. Sim. Mas e é interessante que isso aí que você está falando, tá que você jogando está fora contra o do patrimônio. corpo, e o cara ainda se considerar igreja, que essa passagem eu sempre gostei muito dela, Atos 2, verso 42, logo ali, depois do Pentecoste, está falando do início da igreja. E aí o escritor de Atos, que é Lucas, ele traz 4 pilares do início da igreja. Aí ele fala, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, Sim. na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ele fala que eram esses 4 pilares que era a igreja. Desses 4, 2 eram doutrina e oração. E 2, que é comunhão e o partir do pão, É união, é Comunidade. ou seja, relacionamento, né? 50% E do mesmo a pilar de doutrina, quando né? começou. E mesmo a doutrina, porque eu não faço doutrina sozinho. E a doutrina é sobre isso. Então, assim, por mais que você esteja se alimentando de palavras, não tem nada de errado. Você está aqui escutando esse podcast, bênção, maravilhoso, né? Mas isso não preenche O amor ao tudo próximo, que a igreja ele que é uma revela a igreja. segunda parte do evangelho, a razão do evangelho. Que é o nosso. Não, o que eu ia falar era justamente o que o pastor Daniel falou, que quando eu olho para esse texto e penso disso, sobre membro, o membro não tem utilidade. Então, para mim, fala muito sobre isso, né? E que nem o Renin falou,
O cara pode até pensar que, poxa, eu estou fazendo alguma coisa, mas se está desigrejado, um membro Sim. fora do corpo não tem Você utilidade tá- nenhuma. Você pode até pensar, nossa, como eu estou sendo útil, mas o texto bíblico está falando o contrário. E você pega, com o passar dos anos, né, fazendo uma análise da época da igreja primitiva até hoje, como que esse individualismo ele foi crescendo e foi realmente sendo um problema para a igreja em termos gerais, né? Porque você pega ali no Velho Testamento, no Novo Testamento, a igreja primitiva, a Bíblia fala que eles tinham Tudo tudo em em comum. comum, cara. Eles vendiam as suas propriedades, tudo que tinham, e viviam em uma comunidade muito unida e coesa. Nesse mesmo E capítulo não era de Atos. questão de comunismo, de Não, socialismo, não, era não questão é. de realização de propósito. É. Cara, nós temos algo que nos move, que é tão forte, que nós não podemos ficar apegados a nada que vai nos segurar, nenhum obstáculo pode ser maior do que o nosso propósito. Então, nos desfaçamos de tudo aquilo que nos atrapalha, nos impede de prosseguir, e vamos agora acelerar esse processo. E aí enquanto você estava falando, me lembrei. Qual é a estratégia de Satanás? Satanás sabe que o reino dividido, ele não subsiste. A casa que está dividida, ela não subsistirá, ela não vai prosperar. Então, se há divisão entre nós mesmos, você pode ver, cara, as maiores brigas na internet, as maiores brigas aqui, acontece crente atacando crente. Não é o cara de fora atacando de dentro, não. É o cara de dentro falando Na contra maioria o cara das de vezes dentro. por bobeiras, né? Assim, diferenças Discussões. doutrinárias, entendeu? É. A gente tem aquilo que a gente falou no nosso primeiro episódio. O que nos une tem que ser muito Muito mais forte maior. do que aquilo que nos separa. E o que nos une é a própria pessoa de Cristo Jesus, é o cabeça. Agora, isso não aí. adianta eu ficar pegando a mão, apontando para outra mão, falando, você tá errado, você é isso, você é aquilo. Sendo que se as duas não estiverem juntas, elas não vão cumprir o propósito. Justamente. Não, Entendeu? e eu me lembro até do Douglas falando sobre isso, o pastor Douglas Gonçalves, ele falando que enquanto uma mão está fazendo uma coisa, a outra está fazendo outra. Enquanto eu estou bebendo E a com outra uma dá uma mão, batidinha ali. ela tá paradinha aqui. Aí você vai falar assim, cara, mas eu sou essa mão aqui, eu tô sendo extremamente útil, tô levando. Cara, mas pra que eu vou beber com as duas mãos? Pra que Deus vai usar do mesmo jeito, todos os membros na mesma hora? Então, é interessante saber que quando você faz parte do corpo também, não necessariamente você vai ser usado como o outro está sendo usado. E fazer as mesmas coisas que o Fazer outro as está mesmas fazendo. coisas. Justamente. Espera-se que você faça outras coisas, né? Aí é o corpo. O É, benefício de aí- ter vários é, membros diferentes. Gente, então, primeiro ponto, Jesus ama a igreja. Segundo, o corpo. Jesus é o cabeça. Jesus é o cabeça Cabeça e você é o corpo. corpo. Terceiro, É na comunhão Não. que o Senhor ordena a sua bênção. Né? Salmo 133 diz, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E daí ele vai discorrendo, falando sobre o óleo e tal, e ali o Senhor ordena a sua bênção. Então há uma bênção específica para o viver em comunidade. é interessante como essa questão a gente muitas vezes lê a Bíblia tão rápido que a gente perde, né, essas imagens que a Bíblia prepara para nós termos completo Dimensão, entendimento, né? Entendimento. completo discernimento do que a Bíblia está falando. Porque olha só, ó quão bom e consove é que irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre a orla das suas vestes. Como orvalho de Hermon, o como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então eu quero dizer para você, querido, se você não faz parte, como você vai receber o óleo? Como você recebe a bênção? Como você vai ter a capacitação, que ali é a unção que está dizendo? Como é que vai descer da barba? Você faz parte de um pedaço ali que está passando pelas vestes. Se não está tocando em você, como é que você vai fazer parte disso? Você está abrindo mão de uma série de benefícios, né? Uma Demais. série de benefícios. E aqui no final ainda fala vida para sempre. Uau. Pastor, algo que que a gente já falou um pouco, mas esse texto ele deixa muito claro, é que aqui o salmista está falando para Israel, né? Então ele está Sim. falando para o próprio povo, fala assim, pessoal, Deus quer que a gente viva unido. Sim. Agora, se Deus quer falar isso para o seu povo, quer dizer que alguma coisa estava acontecendo, pelo menos em algum nível isso não estava ocorrendo. Sim. Ou seja, existem pessoas que estão dentro do prédio, dizendo que estão dentro da igreja, mas não estão vivendo em comunhão. É isso aí. São pessoas que não estão usufruindo, não estão vivendo em comunidade. É uma pessoa que, não, eu vou chegar depois do louvor, porque aquilo é uma barulheira, não quero ouvir aquilo não. Aí, antes de terminar a mensagem... Quero ver aquilo, não. eu quero ver aquilo. Antes de terminar a mensagem... Antes de terminar a mensagem... E, ali, irmão, você que na não hora chega pro da- louvor, você está errado, viu aí? na hora da ministração vai embora, ou seja, quer chegar no meio, quer sair antes do final, É. ou espera dar o amém e é o primeiro a ir embora. Bate o Querido, cartão, né, Rafa? você não está em comunhão também. Bate o cartão. Você não está vivendo em comunhão. O cara que ele vem só para
aquele negócio que a gente tem aquela frase, né? Para inglês ver, aquele negócio que é proforme, ele não está recebendo, não adianta. Para fazer parte do corpo, irmão, tem que sentir quando o corpo sente, tem que se movimentar quando o corpo se movimenta, tem que se levantar quando o corpo se levanta. Tem que andar em comunhão. Tem que andar em comunhão. Tem que E sofrer outra, comigo, Eu acho que a tem gente que pode rir ampliar essa palavra comunhão e muito além disso, porque não é só você que é um bom cristão e tal, chegar na hora do culto, ver o culto inteiro, participar ali na congregação no momento, mas ter comunhão é isso aqui, é conversar, Sim. é sentar junto. E eu, É literalmente o que a Bíblia vai chamar de família da fé. Se não for igual família, se não tiver junto, não é comunhão. E eu vou fazer aqui um adiantamento, porque no ponto 8 nós vamos falar sobre servir, né? Porque, e eu já vou trazer Eu tava olhando os pontos aqui para relembrar. Daqui a pouco a gente entra nos Várias pontos horas eu aqui. queria puxar algum ponto pra também, lá pra também, frente. também. Eu não- Opa, volta lá, Eu quase falei, na hora que você começou a falar dos dons. Ah, vontade era já... Eu quase que falei, rapaz, mas aqui ainda falta 2 pontos pra isso. Mas é porque é o seguinte, a comunhão aqui, enquanto vocês estavam falando, não tem como se desvencilhar disso, cara. Não. Ter comunhão, sabe o que é na minha cabeça? É você fazer parte. E fazer parte não é você vir... Enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando, cara, o cara chegou pro culto, ele está comendo. O cara vem louvar, ele está comendo. O cara vem receber, ele está recebendo. Que evangelho é esse? Só tem o vem a mim, vem a nós? Louvorzinho maravilhoso. Levanta a mão aqui, aleluias. Senti aqui, hein? Bateu. Você sai da igreja sem falar com nenhuma pessoa, sem Cara, conhecer ninguém, você não, tá... aí você vai na mensagem, comunhão. você recebe a mensagem maravilhosa, termina do culto, você vai lanchar e você fala, ministrado. nossa, que palavra. Hoje nós vamos analisar que palavra. Por exemplo, quando você falou isso, eu pensei no desegrejado dentro da igreja. Sim. É como a dracma perdida. O cara consegue fazer é como isso. a né? dracma perdida. Tá dentro de casa, mas não se achou. Não, e outra, aí você pensa assim, ele tem tudo em comum? Não. Ele tem nada em comum. Ele só vai ter em comum se ele fizer parte do processo. Ele só se torna igreja quando ele se torna algo que faz a igreja acontecer, a igreja ser igreja. Então, assim, eu quero te incentivar hoje, irmão. Você quer fazer parte da bênção? Você quer ter parte do óleo? Até porque não tem razão de você ter óleo se você não vai usar ele. Não tem razão de você ser capacitado se você não vai usar essa capacitação para alguma coisa. Então, se você vai querer ter tudo em comum, faça parte do processo. Uma das coisas que a gente vê também recorrente no Novo Testamento, principalmente nas cartas paulinas, é que por várias vezes o discurso dele foi para que a comunhão houvesse. No sentido assim, ele como apóstolo, como pastor daquelas igrejas ali, ele sabia dos conflitos que existiam, dos problemas ali, né, no meio Ele fala da assim, igreja. pessoal, tem um problema? Resolve entre Resolve vocês. aí, galera. Não Vamos- leva isso pro juiz, não. gente. Vamos voltar o quê? Vamos voltar à Ame uns aos comunhão. outros Não, aí. 1 Coríntios, no capítulo 11, No capítulo 1 ele já começa falando, né? Porque o capítulo 1 começa tratando esse problema, em 1 Coríntios. Aí ele até joga essa daqui, ó. Será que Cristo está dividido? uau. Será? Ele pergunta, porque assim, ele tava tendo aquele problema. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou capítulo 1 de Coríntios. Aí ele lança essa. Será que Cristo está dividido? Não pode estar dividido. Não, eu ia lembrar aqui do texto da ceia, que Paulo vem dizendo que os caras estavam brigando porque um tava comendo. Antes da hora, Ele não falou, tava gente, esperando o por outro. favor, come em casa. Quem tem fome, come em Tanto casa. é que no Come em final ele fala isso, casa. pessoal, quem tá com fome, come em casa, espera todo mundo Então e o vamos propósito cear. da ceia aqui é e a gente vai falar aí nos pontos É da frente. união, cara. O propósito da ceia é esse. Então, assim, Vamos seguir mesmo essa aí. Porque tá difícil. Mas eu já me segurei pra não entrar Dos dons, agora das ordenanças. o Renan não tá falando nada. Que ele tá Poxa, velho, falando toda hora eu falo, pô, mas não pode falar disso aqui agora não, pô. Mas vamos lá. Quarto ponto. Vamos lembrar aqui, o terceiro é que na comunhão se ordena a bênção. Salmo 133. E aí no quarto ponto, É a intercessão uns pelos outros. orações É a oração intercessórias. pelo outro. Gente, como é importante você entender que você vai crescer quando tiver a oportunidade de orar por outra pessoa. Aqui eu nem vou falar de Jó, que foi curado quando orou pelos seus amigos, nem vou trazer isso à tona. Já trazendo. Já tá. Já trouxe. Nem vou trazer, mas já trouxe. Mas a questão é que quando eu pensei nesse ponto, sabe o que eu me lembrei? Do tanto que eu cresço quando eu vejo outra pessoa orando. Porque é igual quando tem um filho. Nós temos filhos, nós sabemos. A interação de um pai com um filho, apesar do amor ser o mesmo, ela é diferente de um filho para o outro.
A maneira com a qual eu falo com o meu filho mais velho é uma, a maneira com a qual eu falo com a minha filha do meio é outra, e a maneira com a qual eu falo com o meu filho mais novo é outra. Que estar por nascer, Está mas por já nascer, fala. mas já falo com ele. Então, eu cresço quando eu vejo o Rashid orando e eu penso assim, caramba, a gente tem o mesmo pai. E o Rashid falou um negócio que eu nunca falei com meu pai. Cara, o Rashid pediu uma coisa do jeito que ele pediu, eu nunca pedi. O Rashid orou um negócio que eu nunca tinha orado. Então, peraí, eu tenho um valor na oração comunitária que é eu conhecer o meu pai por uma outra perspectiva. Através de outra Uau. pessoa e de suporte também, né, pastor? Porque eu passo por lutas, eu passo por problemas, eu passo por muita coisa e eu preciso que outras pessoas... Bom, o ser humano ele é um ser comunitário, o ser humano precisa de outras pessoas, ele não vive só no mundo, né? Então, a minha dor, aquilo que eu estou passando, eu compartilho com vocês, eu compartilho com a minha esposa, eu compartilho com os meus irmãos aqui, para que eles possam também orar por mim e que eu possa fortalecê-los no também. Novo Testamento, cara. Quando você tem lá no Novo Testamento estabelecido um princípio de unção aos enfermos, é claramente um princípio de alguém orando por alguém. Sim. Quando você tem o desenvolvimento de presbíteros no Novo Testamento, você tem uma organização de que alguém vai fazer algo por alguém. Quando você tem diáconos, alguém vai fazer algo por alguém. E igreja é isso, alguém vai fazer algo por alguém. E eu me lembrei que o texto que a gente sempre disse, aonde dois, Ou três três estiverem, ali estou. estão sim. ali estarei. E- Onde dois ou mais. Ou É, três. mais, né? Glória a Deus, Aqui aleluia. tem 5. Aqui tem 5, 6, porque Jesus está aqui. 2, 3, 6. 4. Vamos eliminar aqui. Né? E- Saem 2 aí pro negócio pegar aqui agora. Né? E se a gente acredita no que a Bíblia diz, que a súplica de um justo pode muito em seus efeitos, quanto mais pessoas justas estiverem comigo em oração, mais benefício da oração eu vou ter. Além do benefício da oração em concordância. Que aí a Bíblia diz, tudo que ligares na terra Eu ia terá falar isso sido agora. ligado É ligar e no céu. desligar. 1 vence milhares, 2 vencem 10 milhares. A matemática da concordância de Deus, cara, é um negócio O sobrenatural. poder do sobrenatural. amém é absurdo. sobrenatural. Então, Não, fora, pastor, que só quem já teve uma pessoa dizendo pra você assim, eu tô orando por você. É. Exatamente. isso é um Consolo, conforto. cara, é um conforto Eu do fico pensando Espírito. Fala assim, no- eu tô orando por você. Eu fico pensando no desigrejado mesmo, aquela pessoa que não tem igreja e tudo mais. Se ela está passando por uma dificuldade, vai lá, sei lá, num vídeo de um YouTube, entra numa página no Instagram e pede oração para alguém. Não tem um privilégio, não tem assim a Vai oportunidade ter de muita chegar. resposta. Vai ter, Fala assim, talvez. não, tá aqui, não mas sei o quê. oração efetiva, Cara, e E Gálatas? a empatia, né, cara? A ora aqui por mim, empatia. E eu em tô Gálatas passando que por fala isso. que é para nós carregarmos as cargas uns Uns dos dos outros. Como eu faço isso sozinho? E Como eu faço isso online? Quem pega a minha carga? Uhum. Não tô nem falando para você pegar a carga do Adão. Quem pega a minha carga? Quem me ajuda na minha A carga? verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Não é que eu vou fazer sozinho de casa, vou É. cuidar de mim mesmo. Então, assim, existe hoje um poder que é abandonado se você for um desigrejado. Isso. Uhum. Você deixa aquilo que Deus deu e conferiu a todos para viver ali uma solidão, uma saída que não foi planejada pelo Senhor. É. Não, esse movimento é algo que realmente não provém do Senhor, porque ele pega, às vezes, uma pessoa, ela vivenciou algum problema, né? E o que a gente percebe é que o inimigo usa aquele problema para minar a pessoa do benefício de frustração, ser igreja. trauma, Algum uma trauma, alguma chateação, situação que sim. aconteceu com ela, e aí faz com que ela esteja fora de... Quantos benefícios a gente já falou do início do podcast até agora de ser igreja? O cara ser desigrejado até agora, a gente está vendo que ele só está tendo malefícios, né? Eu acho que É o o maior próximo prejudicado, ponto, acho que o nosso próximo ponto, a gente vai falar bem sobre isso que você falou. Olhar qual é o É, próximo aqui. Não lembro. Lembrar 10? O nosso próximo ponto, a gente vai falar muito sobre isso, porque tem relação, e não sei se a gente já pode ir logo por para ele. favor. O quinto ponto, ele tem relação com o discipulado, né? O discipulado, ele acontece em comunhão, ele acontece na igreja. Só que a igreja, mesmo Cristo no cabeça e tudo, ela continua sendo formada por pessoas, né? E muitas vezes as pessoas erram. E o texto que a gente colocou aqui nesse discipulado é assim como o ferro se afia, também o homem é o seu companheiro. Então, de vez em quando, vai ter um embate, mas Vai sair faísca. vai sair faísca, mas é necessário que exista alguém ali que seja alguém mais maduro, que vai poder falar assim, mesmo que aparentemente tenha razão de dizer me perdoe,
E se isso não acontecer, a gente não pode deixar de compreender que no fim do dia são homens. Rafa, São homens. Por mais que nós gente- sejamos homens de Deus, são homens que estão ali. o ideal é que a gente possa servir uns aos outros em amor. Isso. Andar em discipulado não é andar em uma ditadura. Uhum. Em uma ordem, Em uma um ordem. comando. Poxa, cara, agora tem um cara que Me ele manda em sirvam. mim. Me sirvam, É. façam a minha vontade. Não, cara, para isso a gente tem Deus. Isso. Para isso a gente tem o Senhor sobre nossas vidas. O que a gente tem aqui é uma parceria, onde a Bíblia vai dizer que como um ferro, imagine o ferro na sua cabeça, uma espada, com outra espada para se afiar. Cara, não é uma coisa bonita, não é uma coisa charmosa, não é aquele processo suave. faísca, Pega o martelinho pra afiar a espada. Meu amigo, é um processo doloroso, mas ao mesmo tempo é um processo de crescimento. É um processo que traz resultado. É um processo que eu vou ver. Eu tenho um amigo aqui, eu tenho um discípulo aqui, eu tenho um discipulador ali. Ele fala assim, cara, você está tratando sua mulher da maneira errada. Seus filhos, cara, você tem que pensar nisso, vai fazendo assim. Aí o outro fala, cara, realmente, verdade, cara, posso te ajudar nas suas finanças, eu vejo que você está passando. E você vai ali trocando, você vai ali fazendo, você vai passando. Poxa, eu acredito que o discipulado é uma pessoa que anda com Jesus, ajudando outra pessoa a andar com Jesus também. Uhum. Então, não é ninguém que acertou tudo, acertou todas as coisas, sabe de todas as coisas, assim, ensinando e passando conhecimento para uma pessoa que não sabe nada. Não. São dois que não sabem, procurando saber juntos. Isso. É um que aceitou Jesus hoje, o outro aceitou Jesus amanhã, e esse aqui diz, cara, eu tenho um dia de experiência, posso te ajudar? Pode. Vamos Pronto, caminhar certo, junto, né? Um- Vamos caminhar junto. Uma das críticas também que esse pessoal do movimento desigrejado faz é dizer o seguinte, que quando você vai na igreja primitiva, você não existia uma estrutura de igreja, né? Uhum. Que, na verdade, era assim, reuniões ali nas casas e tal. Avulsas, né? Avulsas. O que não faz muito sentido quando você começa Paulo a ler o não Novo saiu Testamento. estabelecendo um monte de igreja, um monte de lugar. Com liderança, pastores, é. com ministérios diáconos, bem estabelecidos, diáconos e Com oferta, com dízimo. com dízimo e tudo. E além disso, em Atos 2 também, dividiu o seguinte, a partir do verso 42, diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam o pão de casa em casa. As duas coisas aconteciam. Sim. Esse modelo que a gente faz hoje, não é assim, as igrejas de hoje inventaram essa estrutura de Sempre aconteceu, discipulados desde e sempre assim. e do culto no templo. Não, a igreja foi fundada assim. Dessa forma. Ela foi organizada assim, a igreja Sim. funciona assim. Com um auxiliando o outro, Cara. aquele que tem mais experiência, como o pastor falou, auxiliando aquele que tem menos, ensinando o que é para ser ensinado. E, novamente, um dia eu posso me chatear com alguém? Posso, claro. Não, porque vai ali- se chatear. Com certeza, A né? igreja é feita também de é isso, pessoas. São homens, né? são homens, mas no fim do dia, tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo caminhando para o mesmo lugar, todo mundo. Algo e principalmente algo que o senhor falou, pastor, foi sobre o amor, que a gente deve caminhar em amor. Eu costumo dizer que quando eu amo outra pessoa, e aí, em qualquer nível, né? Quando eu amo, eu jamais vou ferir aquela pessoa Sim. porque eu quero. Uhum. Né? Se eu te amo, eu não vou te ferir porque eu quero. Você parte da Pode premissa que o acontecer, cara né? tá Pode tentando acontecer, acertar, né? mas aí se eu errei, aquele que também foi ofendido e o Espírito Santo está sobre ele, falou assim, olha, ele não quis me ofender, ele pode ter me ofendido, mas eu quero acreditar que ele não quis me ofender, porque eu sei que ele me ama. Se a gente Porque eu sei parte que da ele é meu premissa irmão. que o outro nos ama, a gente tem até uma mudança de perspectiva. Uhum. A gente tem uma mudança onde nós vamos ter aqui falando assim, caramba, nós... O que foi? Seu microfone tá longe, João. Ah, aí, mas minha voz aqui é muito alta. Eu só fiz assim, ele. Eu achei que alguém tinha errado. Eu falei assim, cara, não vou parar de falar, porque senão eu vou ter que voltar a falar. Mas nós temos que ter essa perspectiva de, poxa, se o cara me ama, ele tá falando alguma coisa pra mim, eu vou partir do pressuposto de que ele tá me falando em amor, ele tá tentando acertar. Pode ser Exatamente. que em algum momento eu me ofenda. Mas se eu entendi que, poxa, esse cara me ama, ele quer meu bem, etc, etc, eu vou procurar o melhor daquele momento e vou extrair daquilo. É como o filho que já é mais maduro e é corrigido pelo pai, mas entende que o pai está corrigindo pelo amor. Por que eu disse isso? Concluindo aqui, pastor. Por que eu quis levantar isso? Porque a gente na Secretaria de Discipulado, de vez em quando a gente escuta esse tipo de coisa. E aí, quando nessa conversa eu falo, mas você acha mesmo que ele quis te ofender? Olha, ele não quis não, amigo. Talvez seja o seu sentimento sobre isso. E talvez ora até sobre tenha isso. ofendido de verdade, Não, né? Sim, claro, né? Porque Tá de novo, sujeito, tá né? sujeito a isso. Agora,
eu também tenho o Espírito Santo. Sim. Né? Deus fala comigo. E se eu tenho que considerar o outro superior a mim, se não existe problema nenhum em pedir perdão, na verdade eu preciso perdoá-lo mesmo, Sim. né? Porque o que Jesus fez por mim foi infinitamente maior do que qualquer ofensa que a outra pessoa tenha feito por mim. Quanto mais maduro a gente fica, né, Rafa, mais rápido a gente perdoa. Perdoa. Isso Não é- a gente é- espera para pedir Isso, perdão. isso é fundamental. Eu vejo dentro desse ponto aqui duas coisas muito fortes. Primeiro, que a cultura do desigrejado tenha crescido, principalmente numa sociedade politicamente correta. Porque eu vou escolher aquilo que não me ofende. Não Então quero confronto. Eu saio selecionando no YouTube ou em qualquer lugar as pregações que não me ofendem. Me ofende, eu deixo pra lá. Eu não quero ser Só que discipulado. o pressuposto para Então, se crescer é ser ofendido. Aham. Porque aquilo te confronta. O confronto ofende. Uhum. Então, se você é confrontado, você cresce. Por isso a importância de você fazer parte de uma igreja. Eu sou discípulo do pastor Daniel. Eu não estaria hoje onde eu estou se eu não fosse discípulo dele, porque ele de vez em quando me chama e fala: você precisa melhorar isso, isso, isso. Isso, Isso claro. está errado, isso está certo, continua assim, muda isso, porque você vai melhorar. Me ofende às vezes. Eu digo, caramba, mas não é o meu jeito. Não, mas peraí, eu posso melhorar, eu posso mudar isso, eu posso fazer aquilo. Ofende, eu tô querendo dizer, no sentido de... Sim, apara Positivo, né? Tipo assim, cara, vai me tirar do meu conforto. É desafiador. Entendeu? E a outra... E quantos por cento das nossas conversas são assim? Se a gente for pegar nosso São sempre relacionamento, assim. A gente começou hoje, assim, aqui antes de começar o podcast, justamente. sobre Agora, isso. E a só outra... fazer um parênteses. A Antes de rocha. você entrar A no rocha. segundo Antes do ponto. no seu Antes parênteses, do seu deixa eu parênteses, fazer fazer um colchete. colchetes. Não, porque assim, talvez quem está escutando a gente nunca esteve do lado de ser discipulador. Sim. Sempre foi discípulo. E sempre talvez acha ruim a correção, a admoestação e tudo mais. Mas, querido, é tão difícil, ou mais difícil, para quem está do lado do discipulador, né, exercer uma força tão grande para chegar em alguém que ama e ter que Confrontar. apontar, confrontar e tudo mais. Então, quando você passar por uma situação dessa, olha para o seu discipulador e fala: caramba, ele está Ele tá querendo se realmente, esforçando ele está também. se esforçando, ele está querendo a minha mudança, a minha melhoria. Cara, E talvez você tenha que levar isso, se a situação não conseguir ser ali, chegar num denominador comum entre os dois, tem o seu líder, né? Acima de uma vocês terceira dois. pessoa. Tem é. o seu pastor, você pode até ele falar: pastor, olha, isso aqui aconteceu, eu acho que a gente precisa fazer uma intervenção, porque senão vai ir para outro lado. Eu já estou ferido, ele também está um pouco, a gente conversou Sim. uma vez, saiu para outro lado. Então, ser igreja eu fico com você, eu posso ter um problema com você, mas a gente vai ter uma outra pessoa para nos auxiliar também, sempre com equilíbrio, com parcimônia, entendendo aquilo que está todo mundo indo para o mesmo lugar e que no fim do dia existe o Espírito Santo, existe o Senhor Jesus que pagou um preço altíssimo por Sim. nós. Rafa, é impressionante porque, assim, e vou falar isso pra gente encerrar esse ponto. Quantas vezes na nossa vida nós já precisamos de conselho? Cara, tem duas maneiras de você aprender. Ou por experiência, ou por conselho. Ou você aprende porque alguém te ensinou, ou você aprende porque você vai lá e quebra a sua cara e vê que aquela maneira não dá certo. Então, assim, o discipulado é um fast track. O discipulado é um acelerador. O discipulado é uma maneira de salvar você ou livrar você de passar por todos os problemas que outras pessoas já passaram. Então, se você deseja ter uma vida menos dolorosa, eu te aconselho a ir para um discipulado. Porque o discipulado é tremendo. Hoje eu tenho prazer, para mim é uma honra fazer isso aqui com eles. São meus irmãos, são pessoas que estão caminhando comigo. Hoje, eu, graças a Deus, é igual a Bíblia mesmo fala. Eu não falo mais como a servos, eu não falo mais como a pessoas que estão ali sem poder entender o propósito. Olha, eu vou falar aqui em metáfora para você poder só guardar isso no seu coração. Não, hoje a gente fala aberto, a gente tem hoje projetos que estão tocando em aberto. Sim. Então, você não tem noção do prazer que é isso, você não tem noção da recompensa que é isso. Existe algo muito maior, que é o propósito para o qual o Senhor nos chamou. E isso você só alcança em grupo. Você só Em alcança unidade. em unidade. Amém? Amém. Sexta razão pela qual você não pode estar fora da igreja. Qual é? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Olha que coisa impressionante. A Bíblia vai dizer que Poder as fantástico, portas do inferno não prevalecerão, não resistirão. A igreja. Não, gente. Quem é que vai para a guerra sozinho? Não, e a Bíblia poderia ter dito: não vai resistir a você. Crente, o crente, o salvo. O fiel, É. O justo. o servo. Justo.
É a igreja que avança. É o nas todo. religiões, É é o o coletivo. todo. É todo mundo junto. E aqui vai Mão voltar dada. aquele negócio. Pra cima deles. É Pra cima isso, deles, é pra cima. isso mesmo. Segura que eu quero ver. Segura que eu quero ver. Passando o caminhão. É isso mesmo. Ninguém solta a mão de ninguém. Não, mas a questão aqui, sabe qual é? Ah, Aqui meu a gente Deus. falou do cumprimento de propósito, né? A gente falou sobre missão. Verdade. Aqui, Deus está dizendo, o cumprimento é esse. Uhum. Nós estamos aqui em uma guerra. Estamos envolvidos, do dia que a gente nasceu de novo, aceitou Jesus Cristo, a gente nasceu para uma guerra. Existe um reino batalhando contra outro reino. Já fizemos até um podcast Já sobre isso. isso também, para explicar e ficar bem Escute claro. caso você não tenha escutado. A gente tem que pegar os números do podcast. É. É, pra gente falar um número, né? É. Verdade. Aí, o editor bota aí o número. do Bota aqui, ó. episódio. Aquela caixinha, né? Só clicar. Isso. Porque Apareceu embaixo a do questão é tamanho. justamente essa. Se você permanecer fora, você está assinando um atestado de ineficiência no reino de Deus. Não avança. Você não avança. E perceba aqui, nesse ponto, que não é a igreja resistir o mundo. Não, É é o uma posição de mundo não ataque. resistir à igreja. Não é uma questão de sentar e esperar, é uma questão de se levantar e fazer sua parte. E adiante. Não, irmão, vamos Ei. por favor. Ei. Vamos parar aqui um minuto. Pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho. Põe isso aqui e elabora. Elabora. Porque, cara, as portas do inferno não existirão à igreja. Existe um propósito para o qual você foi selecionado, que é fazer parte de um corpo que Deus vai usar para avançar os propósitos dele aqui na terra. E você, fora desse lugar, está impedindo o avanço do todo. Não, e você se coloca numa posição de vulnerabilidade também, né? Ô, meu amigo. Porque ela não resiste à igreja. Agora, se tu tá fora, Ela aí vai vo- te resistindo, né? aí você tá vulnerável agora. Você não tá no corpo, né? É um malefício alguém- muito grande, né? Pro cara que Também. não tá no corpo, né? Alguém fora do guarda-chuva vai sair Molhado. ensopado. É. Isso mesmo. E é incrível isso que você está falando, né? Porque muitas vezes a pessoa não consegue se enxergar nessa posição de vulnerabilidade. Você conversa com ela, não, eu tô bem. Não, tudo ótimo. Jesus tô aqui bem, tá ótimo. Eu e ele, a gente tá Ligado. top. Com 10 minutos de conversa, você fala, gente, mas você tá Só completamente Ensopado, né? É literalmente. Você tá Não, é que meu filho, rapaz, meu completamente filho- fora. Não, porque minha Amigo. esposa, não, porque eu perdi o emprego, não, porque tudo dando errado, apontando pro cara. E o cara, parece que a tá pessoa tudo não bem. enxerga isso. Não, e muitas vezes não enxerga mesmo, porque parece Tá que engano, tá no Mas engano. às vezes Engano. Tá obscurecida a vista mesmo, é isso É. mesmo. É. Negócio espiritual. Gente, nem vou falar muito, porque eu acho que esse aí tá claro, ficou Tá óbvio. claro. Sétimo ponto, sétima razão pela qual a pessoa deve fazer parte da igreja. Qual é o sétimo? Que o meu celular apagou aqui. Relacionamentos. Casamento. Pronto, voltou. Amizade. Casamentos. Tudo aquilo Casamento. que você assim, E etc. vem, E etc. vem na sua vida. Ainda tem uma é, pergunta. Quem vai andar comigo? Ai, Colocaram a pergunta aqui. Quem? Né? Tudo aquilo que a sua vida desenvolve também em volta, em detrimento de você em detrimento não, né? Em consequência de você estar sendo igreja. Por exemplo, eu casei com a menina que eu conheci na igreja. Eu também. Eu também. também. Aí, todos nós. Né? Eu Casei com a filha do pastor. Então, aqui, meus filhos nasceram na igreja, foram a minha irmã. consagrados na igreja. Então, assim, o benefício que Deus nos dá por estar sendo igreja são muitos. Mano, vou fazer uma pergunta. Lembra aquele ditado do mundo que diz assim: diga-me com quem tu andas, e eu direi quem tu és? Aqui é isso. Não é um versículo, viu, Você gente? vai Viu? Você que chegar- achava que era. Você vai chegar a uma Já ouvi conclusão muita gente. de Como que diz a Bíblia. você só vai ter pessoas, no sentido de pessoas que estão em congruência de propósito, porque a Bíblia vai dizer que comunhão há entre a luz e as trevas. Uhum. Você não pode fazer aliança entre luz e trevas. Uhum. Então, como é que você casa? Justamente. Como é que você tem A relacionamento Bíblia nos de orienta amizade? contra o jogo desigual. O Justamente. desigrejado tá Vamos fadado pensar, a isso, é, seja- Na época justamente. de Israel, não podia casar com estrangeiro. Pois é. Por que não podia casar com estrangeiro? Para não trazer idolatria para dentro Pra do povo dentro de do Israel. arraial. Para não contaminar o Não povo. contamine a adoração. Por quê? Isso. Porque se você trouxer outros povos, vai acontecer de que outras pessoas que acreditam em outras coisas Outros deuses, vão outros começar a negócios. misturar, e aí de repente você está fazendo uma adoração a lá, outra... Eita, corta, volta. De repente você está fazendo adoração a outros deuses, e aí você vai estar ali trazendo maldição para dentro da sua própria casa. E o cara que não vive igreja tá suscetível, tá nesse caminho. É. Porque seus filhos vão Fadado. namorar uma pessoa de Deus. Como? Vocês não conhecem ninguém.
Não, eu tava ali na live, aí a fulaninha falou, vi a foto dela. Cara, por favor. Duvido você chegar nela. Relacionamentos assim, pastor, eu tenho amizades que são amizades de escola, amizades de faculdade, Sim, amizades sim. que foram em outros lugares, mas a gente não está falando também que a gente vai viver à parte, né? Mas eu acho que a palavra é aliança. Sim. Os meus amigos que eu tenho aliança, né, que eu sei que estão seguindo no Vão te mesmo influenciar, propósito, né? né? Aquela pessoa com quem eu me casei, aquilo que você está ouvindo, a pessoa que você não é casado ainda, a pessoa que você vai se casar, ela está no mesmo propósito? Sim. Teve uma vez que uma pessoa falou para mim sobre isso, falou, mas ele não é cristão e tal, ele não acredita muito nisso. Eu falei, olha só, eu vou te dar um exemplo prático, tá bom? Pensa na sua vida aqui agora. Se você casar com ele, vamos dizer que amanhã a gente vai ter uma vigília na igreja. Ou a gente vai se preparar para alguma coisa. Ou a gente vai fazer um acampamento de 3 dias. É isso aí. E aí? Como é que faz? Pensa, Obviamente mas não isso vai pensa, dar choque. mas não pensa nisso não. Vamos Tem pensar como. só assim. Você tem um discipulado um dia. Aí você tem o culto no outro dia. Aí você tem domingo. Você tem ir para a igreja domingo. Aí você tem uma gravação. Um caso bem simples. Se as nossas esposas Não fossem não estivessem na mesma aliança que a gente, Sem a condições. gente, não- Bem aqui nós a gente está estaríamos. gravando numa segunda-feira, 10 para as 9 da noite. Isso porque a gente gravou na sexta-feira, Isso. De manhã. 10 horas da manhã. 10 horas da manhã, numa sexta-feira, e hoje na segunda. E mais estamos de uma aqui. vez a gente já passou da meia-noite aqui. E no domingo estivemos aqui na igreja. Ora, E no sábado. se a nossa E na quarta tem reunião discipulado. Temos nosso na plano na terça. quarta-feira. E na terça. E durante Na quinta. todos os dias estamos nos reunindo com os nossos discípulos online também. Fazendo os atendimentos. Então, assim, se as nossas esposas não estivessem dentro do mesmo propósito, na mesma aliança, na mesma visão, Elas não iam suportar. não ia suportar, ia Mas dar não problema ia de mesmo, casamento. claro. Não. Ia. A gente estaria em crise matrimonial, todos nós estaríamos aqui nesse Você momento. diz assim, é o seguinte, nós vamos dizimar. Aí o Exatamente. seu marido não é cristão. O cara fala, não, Fala, o quê? 10% do que eu ganho? Maluco? Eu Tanto mereço. que eu tô passando dificuldade Eu no meio de uma mereço crise, você isso vai aqui, tirar eu dinheiro pra igreja. Não é Não. dinheiro para a igreja. Você vai dar o dinheiro pro pastor. pastor? É, justamente. É o que o povo fala. É porque eu sou pastor, eu não queria falar isso, mas tô... Não, mas eu falo. Mas a questão é justamente essa, cara. Vai haver uma divergência de opiniões tão grande que vai causar uma ruptura. A vida não é outra vida. É, É uma Não outra há vida. congruência entre luz e luz e trevas, trevas. não funciona. Então, assim, quer ter relacionamentos bons? Procure em bons lugares. Quer ter relacionamento cristão? Procure um lugar que tem cristão. É na igreja. Amém? Claro Amém. que você que se converteu depois e o seu Amém. cônjuge ainda não se converteu, Você outra vai ganhar situação. ele no bom você vai procedimento. ganhar ele no bom Justamente, procedimento. sim. Justamente. Mas Inclusive, não entra nessa existe- sabendo, né? Não entra nessa sabendo. Existe, inclusive, todo um comando bíblico para isso. Para isso, É. nessa situação. Nenhum dos dois era convertido. Um se converteu, é assim que se procede. É. Agora, como o pastor Rashid falou, É. vai entrar nessa, amigo? Não entra Não não. entra. Você que é Não jovem, entra não. tá começando agora, Não. tá pensando em... Não entra. Ah, não o jovem. Tem gente que Ah, sofre o jovem. Não entra. Ah, o Vorá ele vai se converter. Não entra. Gente, conselho, não Recentemente entra. eu tive um O atendimento jovem, com uma esses pessoa falou jovens. assim, Não fala pastor, mas pastor, ele é de uma família maravilhosa, ele tem recurso, ele é estudado, ele é lindo. Aí eu falei assim, você ama ele? Amo. Você suportaria a ideia de saber que a pessoa que você mais ama na Terra vai para o inferno? Ela, meu Deus. Vai. Se fosse hoje. Se você né? acredita em Deus e você que acredita no final das coisas, nós vamos para um lado ou nós vamos para o outro, você está dizendo que o seu marido não é salvo, ele vai para um lado, irmã. Você suporta essa ideia? Ou então Que você você deixa de vai- acreditar na Bíblia. Não, Ou você que não você vai acredita na aproveitar. Bíblia. Ou você deixa de e acreditar outra, na Bíblia. É aquele É negócio. Você vai aproveitar ele por aqui. Vocês vão viver aí bons 60 anos, 70 anos de vida juntos aí. Depois eu vou pro céu e tu vai pro Aí inferno. depois tu, na eternidade, tu queima e eu fico bem. Funciona pra você? Se funcionar, casa. Se não funcionar. A não ser que você não acredite nisso. A não ser que- Aí é uma outra coisa. Aí é outra Aí se pegada. você Aí também não também- acredita, aí nós não vamos vai casa junto com ele. Casa mesmo. Vai embora. Tranquilo, tu vai junto com ele. Pô. Aí pronto. Oitavo ponto. Por que a pessoa não pode ser desigrejada e tem que estar na igreja? Diga aí. Servir, aprender e ensinar. Aí você colou legal. É isso, hein? Bloqueou. Nós já falamos sobre isso, gente. Lá em cima a gente disse que é o corpo. Nós dizemos já da comunhão, que é o fazer parte. O servir é o quê? Aceitar a parte Aceitar. que me cabe. Exercer meus dons para edificar o outro, Justamente. pra edificar o próximo. E Os quem não 5 serve, ministérios- não serve. Ah, muito bem. Não serve, né? É pesado essa. É profunda. Presta Os atenção. 5 ministérios, eles foram estabelecidos para o desenvolvimento Para- da igreja. Sim. para Você servir. pega ali Efésios 4:12 e fala que é para edificação do corpo de Aham, Cristo. Né? Sim. Tem apóstolos, tem pastores, mestres, evangelistas. E ali no texto de Efésios 4, ele vem discorrendo, cara,
que é para edificar o corpo, que é para ensinar o corpo, para que todos alcancem a plenitude de Cristo, o pleno conhecimento. Então, se você não está inserido nessa realidade, não tem esse desenvolvimento. Gente, se o Senhor não tem esse Jesus veio crescimento. para essa terra servir, Ou se ele tomou a forma de servo. se ele tomou a forma de servo, você não E quer aí, no servir, mesmo amigo? capítulo, diz assim: tende em vós o mesmo Mesmo sentimento, sentimento, a mesma que teve em Cristo mente, Jesus. E o mesmo desejo. uma das grandes dificuldades que eu vejo do desigrejado é justamente é servir ao corpo, né? Você se comprometer ao corpo. Hoje em dia, a gente tem um pouco de dificuldade nisso quanto à igreja, e a gente até conversava um pouco sobre discipulado aqui, é das pessoas não quererem um compromisso, um comprometimento com a vida do outro. Mas, querido, você não quer um comprometimento da vida com o outro que alguém está tendo contigo. Ela está disposta Eu a gosto de receber, receber, mas ela entregar está a não receber. dá. Agora, na hora que Aí puxado. tem um argumento que não, mas se for questão de causas sociais, eu tenho um grupo meu que a gente vai eu distribuir levo um comida, almoço, eu né? levo um almoço ali, ou a gente distribui mantimento para um local. A igreja também faz isso, claro, mas são dois tipos de serviço. Existe o serviço que a igreja faz para fora, que é esse serviço de amparar o órfão, a viúva, as o braço social viúvas, da que igreja. é a verdadeira Mas religião. existe um serviço que ele é interno. Eu estou servindo os meus irmãos. Não, e eu quero E dizer, os meus eu quero irmãos falar só e uma coisa. vice-versa. Se parar em você, o evangelho acaba. Se você for aquele cara que vai só engordar, só recebe, só recebe, só recebe. Depois de você vem quem? Ninguém, você não formou ninguém. Você não formou Você ninguém. não serviu ninguém. Você vai chegar no céu e falar assim: Jesus, eu amei esse negócio que você fez. Top. O trem bom é a igreja. Ia pra igreja Eu todo ia domingo. pra lá, era uma mensagem boa, um louvor maravilhoso, uma Enchia galera pra semana. bonita, o pessoal que me amava, o pessoal que me ajudava, eu amava o pessoal também, eu tava junto com o pessoal também. Aí Jesus falou assim: e tu avançou, e tu passou isso adiante. Você serviu eu não quem? sabia que tinha que passar Serviu adiante. quem? Não Não, sabia, né? se parar em você, acaba. Acaba. Se parar em você, acabou. Se os 12 tivessem esse pensamento, Nós não estávamos acabou o aqui. cristianismo. Tinha ficado Acabou, neles. acabou. É Ficou neles e engraçado que para a acabou. maioria das coisas, quando a gente vê algo bom, a gente quer contar pro outro, né? Aham. É. Uma promoção. Uma promoção, ou É. comer um prato legal em tal restaurante. Cara, você tem que experimentar e tal, mas em se tratando de igreja, Da o cara melhor vem coisa de aqui tudo, né? Da salvação, ao invés de, cara, descobrir uma coisa que vai mudar a sua vida, É isso aí. vai salvar a sua vida, não faz isso. Não, e tem uma mentira de Satanás aí também, que é no seguinte: as pessoas falam assim, quando falam dos ministérios, uns foram chamados apóstolos, outros pastores, aí a pessoa pensa o seguinte: Se eu não sou nenhum desses. não, o seguinte, o pastor tá pregando aí, pô, tranquilo. Tá fazendo. Ele tá fazendo, a igreja tá fazendo, pô. A minha função aqui é só sentar e... Não, 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 não eu sou- eu existe. sou É dar volume, eu tô dando volume Eu aqui, sou ó. dizimista. Eu sou dizimista. Eu então- sou ofertante. Que é isso? Tem Poxa. uma frase da nossa pastora numa pregação que ela fez que eu achei fantástica. Você não que- pode usar o dízimo como se estivesse Troca. comprando. Deus, ó, porque É. eu A minha tô cadeira tá pagando paga. minha parte dentro do ID, tá pago. Viu? Sim, eu não posso fazer, mas eu tô aqui, ó. Até mês que vem o senhor volta lá Bancando. comigo. Isso não existe. Funciona, pai, fazer isso? Não. pastora diz uma frase bacana que ovelha gera ovelha. Né? Isso aí. O papel do pastor é cuidar das ovelhas, mas mas as ovelhas quem geram vai ovelha. gerar outra ovelha é a ovelha. É Então, um privilégio que é Deus eu nos deu. convidando o sim. Ricardo, é eu falando Pastor, pra alguém, privilégio. Você eu- tá falando esse negócio de manutenção? Não, gente, acelera o prazo. aí. Vamos acelerar. Só pra terminar. Quando Tá com tá 50 falando de... Já Já. estamos em 58. Quando a gente falou de manutenção, é assim, a Bíblia fala ali ao longo dos evangelhos que existiam pessoas que ajudavam na manutenção do ministério de Jesus, mas não era a pessoa que ficava em casa. Não. Dava manutenção e estava ali atrás Suzana dele. estava andando atrás. Ali, ó, perto dele. São duas isso. coisas. É isso aí. Próximo, Ponto Rogerinho. 9. Ponto 9. Quero perguntar, qual é a nona razão pela qual a pessoa deve vir para a igreja? Cumprir a ordenança de não deixar de congregar, plus, mais, para você que não manja inglês, ceia e batismo, entre parênteses, obediência, /de... Rapaz, você vai ler a pauta. Você leu a pauta? Você vai ler Precisa a... mais falar. Esse que é um cara literalista. Eu vou ler a pauta aqui agora pra você, gente. Ele foi lá na Eu fiz pauta. isso na outra, achei legal, falei, vamos fazer nessa aqui de novo. O Renan não leu nada, nenhuma dos primeiros não, 8 tô vendo. pontos. Aí nos últimos 2 Olha só. vou fazer minha parte. Vou fazer a minha aqui. Cumprir a ordenança de não... Fala, ficou igual o menino lá de jogral, lá na frente da igreja, né? Você que é crente antigo, Mas o sabe nono que é ponto isso. é esse, cara. A Bíblia deixou a ordenança. Isso. Que é congregar, que é a ceia, que é o batismo. batismo, que é o entregar do dízimo.
Obedecer essas coisas é cumprir a ordenança. Pastor, você- quando o senhor... Pode falar, Vai. pastor. Se você é cristão, acredita na Bíblia, então você tem que obedecer às coisas que estão na Bíblia, Uhum. né? Não adianta crer em meio evangelho. Foi interessante, hoje eu estava vendo o Amazon, se você compra no Amazon, use o nosso link. E se Inclusive- você que está usando, nós queremos dizer muito, Muito obrigado. obrigado. Continue Muito usando, continue obrigado. Você que comprou Você duas que comprou bicicletas, duas bicicletas vale. na Amazon. Obrigado, Olha, não é cara. sério, gente. Brincadeiras à parte. Obrigado, continue que vai. O pessoal em tem breve, comprado bastante coisa. Isso. Fone de Fone de ouvido ouvido. chegando. Mas eu vi um título hoje muito interessante, Foi que a Amazon um deu, livro que eu mas- quero, um livro que eu quero comprar, e é do Craig Groeschel, um autor que a gente gosta muito, Vai chama, comprar no nosso link, né? claro, chama O Crente Ateu, Ó, que beleza. que é aquele cara que vive como crente, né? Tipo assim, se diz crente, mas não cumpre o que a Bíblia diz cumprir. E aqui a gente vê isso claramente. Um cara que se diz que é crente, ele age como ateu no momento que ele fala assim, cara, a Bíblia está mandando congregar, mas isso aqui Não, pra isso mim aí, beleza, É, isso aqui não, isso aqui é Deixa pra lá secundário, isso aí. aqui eu posso viver sem isso aqui com parte do E evangelho. vamos lá. Ordenança é um pedido? Ordenança é o quê? É uma ordem. Uma ordem. Se você não cumpre Essas ceia, Você ordenanças- vai cumprir a ceia sozinho. não vai. Não, as pessoas às vezes acham que mandamentos são só a lei de Moisés. O que eu recebi Isso do aqui são Senhor, mandamentos. eu também vos entreguei. Aí eu ponho um espelho na minha frente. Vos entreguei pra Olha quem, aqui, né? ó. O que eu recebi do Senhor, eu também... Ô, irmão, aqui tá precisando de 2 pessoas pelo E menos. um dos Precisa. propósitos da ceia era fazer isso, né? Provocar Trazer a comunhão, memória provocar de Cristo comunhão. em comunhão. Isso. Bebamos dele Dele todos. Isso. Enquanto eu não voltar, façam isso em memória de mim. É. Preguem esse evangelho em memória de mim. Então nós estarmos juntos é em memória dele. Aí eu quero dizer, como é que você batiza sozinho? Não, a Eu premissa agora- do batismo é. A premissa do batismo, além de ter alguém te batizando, é você fazer isso na frente. Uma confissão pública Confissão dentro da igreja. pública. Em nome do Pai, Que bonito do isso. Filho e do Espírito Lindo, Santo. Eu lindo. me batizo sozinho. O cara põe um vídeo de vai- batismo no YouTube, né? Vai lá E aí a pública profissão de fé, né? Fica Eu como? preciso publicar. Morro para o mundo. A Bíblia diz, para você ser salvo, você tem que me aceitar perante os homens. né? Você confessar tem que que dar você um já- testemunho público. Até agora, todos os outros pontos que a gente falou, gente, está vendo qual o benefício? Está vendo como tem um benefício? Está vendo como é bom? Então vem. Mas esse ponto 9, ele é um ponto crucial, porque ele fala assim, tudo bem, é muito Isso aí bom. que você tá fazendo não tem como. É muito bom, mas é o seguinte, não dá para ficar sem não, tá bom? Porque existe um comando. É isso aí. Comando de não deixe de congregar, vivam em comunhão, façam isso. Não deixem de fazer isso. Então, se você não está fazendo, além de todos os malefícios, de perder tudo aquilo que a gente já falou, você ainda está descumprindo um comando da palavra de Deus. 10º ponto. Poxa vida, não dá nem pra 10º comentar. ponto. João. Leio ou não leio? Décimo, não lê. Não lê. Somos Nós uma única família. Somos... Mas você vai terminar de ler também? É, não, ele não, do 5 pra cá. Pac-Man come aqui, pegou tudo. Vai ler todos. Número vai 10. jogando na Última mesa aqui. razão pela qual você não pode ser um desigrejado. Você precisa estar na igreja. É porque, Renner? Somos uma família. Ô, irmão. Somos corpo. Somos Poderia ter sido a frase corpo. desse jeito. Você perdeu. Você que fala de música. Mas é porque a minha pauta ligado. musical, ela, se for todo dia, acostuma. Pode ser de vez em quando só. Gente, a razão é essa. Eu quero dizer pra você. Nós somos uma família. Família. E Você é todos nosso vamos irmão. morar onde? No Queremos. mesmo céu. Eu vou subir. Não adianta dizer que você vai Eu vou morar no subir. céu e dizer que você ama a Deus se o seu Deus é seu irmão. Verdade. Se amar a 1 Deus João. que você não vê e você dizer que você odeia o irmão que você vê, tem alguma coisa errada. Você com quer você. conhece a Deus. ofertar, mas tem problema com o seu irmão? E te Não, digo é pra mais, fechar. tem gente que fala na internet assim, não, mas eu não odeio meus irmãos. Aí você começa a falar da igreja, porque essa igreja... Não isso, sei o presta, quê, isso aí é e ninguém mentira. presta. Mas tá falando de quem, querido? Tá falando dos seus irmãos. Tá falando de você, na verdade? De você É, também. De né? você mesmo. Gente, sua nós própria queremos com família. esse vídeo, com esse podcast, incentivar você a fazer parte do corpo de Cristo. É. 10 razões pelas quais você necessariamente precisa entender o privilégio que é ter sido oportunizado fazer parte da família de Jesus. Isso. Ele é o seu irmão mais velho. Você é filho de Deus. E para isso, hoje, nós estamos em família. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio. Falou. pessoal. Valeu, Tchau, tchau. galera.